Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez aqui com você pelo canal que diz a Bíblia. Deus te abençoe você e toda a sua linda família. Estamos aqui para comentarmos mais um trecho da palavra do Senhor Deus e o que um grupo sectário fala a respeito do mesmo. Quero já agradecer a cada um dos participantes e no final, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Toque o sininho para você receber as notificações de vídeos e lives também que vão ao ar. Dê o seu like, comente e também compartilhe. Adventismo do sétimo dia, o cálculo errado. Por que nós colocamos esse título? Porque eles, no início da sua história, fizeram um cálculo sobre a volta de Jesus, baseados ali em Daniel capítulo 8, no seu versículo 14. Mas será mesmo que é possível calcular e acertar o dia da volta de Cristo para buscar a sua igreja? O que diz a Bíblia a respeito disto? Vamos ver e falar logo depois da vinheta. Muito bem, nós estamos de volta. Adventismo do sétimo dia, o cálculo errado. Eles fizeram um cálculo errado e bem errado em relação ao que a Bíblia diz. Nós vamos ler um texto aqui que é a base que trouxe para eles esta confusão. Ou seja, não que a Bíblia esteja errada, obviamente, mas o texto que eles usaram para se arvorarem a querer acertar o dia da volta de Jesus. Está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 13 e 14. Diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí o versículo 14 diz: E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Baseado principalmente em Daniel capítulo 8, no seu versículo 14, é que o Adventismo do sétimo dia construiu essa torre herética, tentando trazer, né, o dia da volta de Cristo, a revelação em que Jesus voltaria para resgatar a sua igreja. Obviamente que isso é um absurdo e não seria possível, até porque nós vamos ler alguns textos bíblicos que mostram esta impossibilidade. Porém, nós vamos ver alguma coisa que está escrita em um dos seus livros. Eu vou colocar aqui, vou estar lendo para que você possa acompanhar. No livro Administração da Igreja, na página 26 da Casa Publicadora Brasileira, lemos o seguinte: Somos adventistas do sétimo dia. Envergonhamos-nos acaso do nosso nome? Eles estão perguntando. E respondemos: não, não nos envergonhamos. Por que haveriam os adventistas de se envergonharem deste nome? Porque eles poderiam ter a vergonha em estarem se envergonhando do nome que levam, baseado nisso que está escrito aqui. Eles mesmos dão a resposta declarando o seguinte, abre aspas, o movimento do advento na América foi organizado ou originado por homens que estavam desejosos de receber a verdade quando esta a eles chegasse. Aceitaram-na sinceramente e, segundo a mesma, vieram, esperando, sendo dentro em breve transladados. Depois do grande desapontamento, todos caíram em trevas. Isso está escrito no livro Fundadores da Mensagem, na página 9. Everett Disk, página, ou melhor, Casa Publicadora Brasileira. Entre esses homens que deram origem ao movimento adventista estava William Miller. William Miller é quem começa esse movimento e depois, obviamente, é agregado outras pessoas, entre eles a falsa profetisa Ellen G. White. Em 1816, estudando o livro de Daniel, ele interpretou em Daniel 8,14 a ligação com a segunda vinda de Cristo e fixou o ano de 1843. Então ele fez as contas e declarou que em 1843 Jesus ele voltaria.
e depois ele muda essa data novamente, porque obviamente não aconteceu, para dia 22 de outubro de 1884. E desta vez, a segunda vinda de Cristo, mais uma vez, não se consolidou. Esse, na verdade, é o grande desapontamento chamado dentro do Adventismo do sétimo dia. Por que grande desapontamento? Porque pessoas foram levadas a acreditarem piamente que esta data seria a data da volta de Jesus. O que seria e o que é impossível de sabermos. Nós vamos, como já falei, vemos algum texto bíblico aqui, alguns textos que mostram essa condição e essa impossibilidade. Por que os cálculos estão errados? Bem, já no citado livro Fundadores da Mensagem, na página 21 e 23, Guilherme Miller ele fixou essa base de Daniel 8,14, dando a volta de Cristo, estabelecendo algumas doutrinas em relação à sua vinda. Eu elenquei algumas coisas aqui. Número 1, que Cristo voltaria de maneira pessoal e visível nas nuvens do céu, em cerca de 1843. Ele acertou até o final quase que da primeira fase, que Jesus vai voltar pessoalmente e visível nas nuvens do céu. Tudo bem, só que ele colocou a data, em cerca de 1843. Aqui ele estragou tudo. Número 2, que os justos ressuscitariam incorruptíveis e os justos vivos seriam transladados ou transformados pela imortalidade, sendo ambos levados juntos para reinarem com Cristo para uma nova terra. Bem, aqui ele acerta em parte. Essa nova terra seria a Nova Jerusalém. Mas vamos lá. Número 3, que os santos seriam apresentados a Deus. O tribunal de Cristo, o bema, até aí tudo bem. Quando houver o arrebatamento, os salvos, os eleitos que subirem, estarão passando pelo tribunal, durante esse período aí que estará acontecendo a grande tribulação aqui na Terra. Número 4, que a Terra seria destruída pelo fogo. Aqui começam alguns problemas já, porque a Terra ela será renovada, restabelecida, e não completamente destruída. Que os ímpios seriam destruídos e seus espíritos conservados em prisão até a sua ressurreição e condenação. Isto já está acontecendo. Todo ímpio que morre já está em condenação e as suas almas no inferno. E que o início do milênio ensinado na Bíblia eram os 1000 anos que se seguiriam à ressurreição. Bem, ressurreição da igreja, daqueles que compõem a igreja, que a partir do arrebatamento começa, depois que houver a grande tribulação, o acontecimento aí do milênio. Nada acontecendo no dia marcado, no dia 23, né, 21 de 3 de 1843, eles mudaram a data então para 22 de outubro de 1844. Isso está fundado no livro Fundadores da Mensagem, que traz esta informação. A questão é que eles trazem essas informações e documentam elas. E essas informações estão documentadas. E, obviamente, a volta de Cristo não aconteceu. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus vem falando que seria impossível e que é impossível trazer uma informação a respeito do dia da sua volta. O que diz a palavra de Deus ali em Mateus, no seu capítulo de número 24, em relação a esta questão? Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 36. Olha o que o Senhor Jesus diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ora, se o Senhor Jesus está dizendo que nem os anjos sabem, somente Deus o Pai sabia, como pode Guilherme Miller dizer que poderia saber a data da volta em que Jesus estaria aqui? É impossível isto. Agora, um grupo como este, que quer passar como Igreja de Cristo, adota esse tipo de desvio doutrinário e tenta levar a cabo. Eles tentam levar a cabo, eles tentam levar adiante, por quê? Porque como houve uma grande decepção, é natural que eles passassem vergonha. E para amenizar a vergonha, eles usam de um eufemismo. Qual eufemismo? Bem, houve um erro de cálculo, a volta de Cristo se deu de uma outra forma, que nós vamos falar aqui rapidamente, e por isso, então, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas não é assim.
Porque além de Mateus capítulo 24, versículo 36, existe também a passagem ali de Marcos. Marcos, quando ele escreve ali no capítulo 13, no seu versículo de número 31 e 32, ele diz assim, Jesus está dizendo, mas passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E uma das palavras de Jesus é esta do versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus fala que nem o Filho, obviamente que ele sabe a data da sua volta. Ele está trazendo aqui uma hipérbole, uma força de expressão para aumentar o entendimento ou a incapacidade do ser humano de saber o dia da sua volta. É óbvio que Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, eterno, presciente, Deus, ele tem essa condição de saber. É óbvio isso. Mas ele está dizendo que somente o Pai, quer dizer, ninguém poderia saber. Aí vem Guilherme Miller, juntamente com a trupe, né, com a trupe adventista, e diz, não, Jesus voltaria nessa data. Jesus poderia voltar. Esse questionamento da volta, alguma coisa assim, ele também aconteceu com os discípulos, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no seu versículo de número 7. Quando Jesus está ascendendo aos céus, no versículo 7 do capítulo 1 de Atos, diz assim, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por quê? Porque no versículo 6 eles estão perguntando, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu este reino, ou este tempo o reino a Israel? Ou seja, quando vai acontecer isto? E aí há essa resposta dizendo, não compete a vocês saberem. Mas para todo movimento sectário, para toda seita, isso é uma característica, não importa o que a Bíblia está dizendo, não importa o que a palavra de Deus diz ou o que Jesus falou. O que importa é o que a ideologia do grupo diz que é. Por isso que nós temos que analisar bem qual tipo de teologia está nos alcançando. Porque você tem a teologia bíblica, que é esta, onde Jesus diz que é impossível saber o dia da sua volta. E tem a teologia adventista de uma seita dizendo, não, é possível. Como não aconteceu exatamente da forma como eles queriam, como eles profetizaram, como eles erraram o pulo, por assim dizer, eles inventaram então uma outra saída, que foi o chamado juízo investigativo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aliás, nós temos já um vídeo aqui no canal falando sobre o juízo investigativo. Ouvindo isto que nós estamos falando aqui nesse vídeo, juntamente com o vídeo do juízo investigativo, você vai entender qual foi a saída que eles arrumaram para a questão, dizendo então que o juízo investigativo é a forma como Jesus veio. Ele não veio visível, mas ele veio organizar o santuário celeste, porque o terrestre já havia acontecido lá no Calvário. É uma heresia, é um desvio doutrinário, é um grave erro de hermenêutica, quase que uma blasfêmia contra a pessoa do Senhor Jesus. Enfim, a seita adventista não tem autoridade bíblica, por quê? Porque eles distorcem a palavra, inclusive trazendo uma profecia que é impossível de se cumprir, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, diz que não é possível se cumprir essa profecia no sentido de saber o dia da sua volta. Tá bem? Mais uma vez eu quero agradecer aí a sua participação, estando conosco, lembrando você para que dê sempre o seu like, compartilhe, avise os amigos, pessoas da igreja, da sua comunidade, parentes, para estarem aí conosco. Dê o seu like, compartilhe, comente e também, se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou do conteúdo e gosta dos conteúdos aqui, você possa se inscrever e acionar o sininho. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.